Pão Nosso de Cada Dia 2022. Começando aqui as nossas reflexões de hoje para esse ano. Eu não sei que projeto você fez de leitura da Bíblia, de meditação. Não sei como é que você está. Se vai acompanhar aqui com a gente, será um prazer. Nossa jornada será até o final do ano, de segunda a sexta-feira, sempre às 22 horas no caso. Minha filha também está aí, Sara, né? Seja bem-vinda, né? Deus te abençoe. E vamos lá. Queridos, para 2022, eu fiquei imaginando o que compartilhar com vocês. E na realidade, 2022 eu estou fazendo um pouquinho diferente. Por quê? Não vou basear as nossas reflexões num plano de leitura anual. Esse ano eu estou seguindo ao contrário, né? Eu estou seguindo o plano anual de um pastor que é meu amigo aí, e que inclusive estou compartilhando no grupo, no YouTube, a leitura que ele está fazendo. Ele faz um áudio e isso vai em forma de vídeo depois para as redes sociais. Da nossa parte aqui, da minha parte, como que eu quero meditar na palavra esse ano? Da seguinte forma: eu trabalho todos os dias escrevendo comentários bíblicos. Eu estou produzindo comentários bíblicos, e o projeto que eu chamei aqui é o projeto 66, que é escrever todos os comentários dos livros da Bíblia. Não sei se vou terminar. Para esse ano eu coloquei como meta concluir o Novo Testamento. Já escrevi do Novo Testamento Atos, já escrevi as epístolas gerais todas, as 8, e já escrevi o Apocalipse. Agora estou escrevendo os Evangelhos. Só que quando fui escrever os Evangelhos, tive alguns impasses, né, que eu vou compartilhar com vocês. Então eu vou fazer algumas reflexões muito rápidas aqui, hoje demorando um pouquinho mais, os outros dias serão bem mais rápidos, serão 15 minutos no máximo que eu quero trabalhar isso. Quando eu fui escrever os Evangelhos, e eu vou compartilhar cada etapa que eu estou produzindo com vocês, aconteceu o seguinte: o impasse: escrever 4 comentários, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou dar um jeito de escrever de uma forma diferente. E pensei, repensei sobre isso e cheguei a uma conclusão alguns dias atrás. Pensando num livro, nesse livro aqui, eu acho que ele está invertido para vocês aí, Harmonia dos Evangelhos. Isso aqui é uma versão antiga, tá? Pra vocês terem uma ideia, esse livro ele foi editado 2 anos depois que eu nasci. Então ele tem quase a minha idade. E ele veio parar nas minhas mãos, para ser muito exato, tem até aqui uma data registrada, não sei se você consegue ver aí, né? 15 de maio de 1983. Portanto, esse livro está comigo 2 anos a menos do meu tempo de casamento. Entendeu? Ele foi editado 2 anos depois que eu nasci e está comigo há 2 anos a menos da minha data de casamento. Ou seja, tem 58 anos esse livro. Comigo, 34 anos. Não estou me baseando nessa versão, né? Estou numa versão um pouco mais moderna, na realidade, do Harmonia. Mas, falar sobre os Evangelhos, queridos. Qual o impasse que eu disse que encontrei? Eu tenho aqui vários comentários dos Evangelhos. Eu tenho o Novo Testamento interpretado, eu tenho o comentário judaico do Novo Testamento, eu tenho os comentários online que eu utilizo para as minhas pesquisas, e todos eles têm o mesmo problema. Vamos pegar um exemplo bem simples: o batismo de Jesus. O batismo de Jesus ele é relatado em 3 evangelhos, os sinóticos no caso. Em Mateus, do 3 a 17, Marcos, do 9 ao 11, e Lucas, do 3, 21 até o 23. Então o que acontece? Eu tenho 3 passagens iguais falando do mesmo evento. Quando você pega os comentários que existem, normalmente, o que os autores fazem? Eles comentam em Mateus o batismo de Jesus. Quando chega em Marcos e em Lucas, eles remetem para Mateus. Então fica um buraco no comentário, né? Fica ali só uma citação. E eu não gosto desse estilo. Eu queria uma coisa diferente. Então eu cheguei a um método de estudar o Evangelho aqui, que eu não fechei o nome ainda. Não sei que nome eu vou dar para esse material.
Já pensei em o evangelho aglutinado, o evangelho mesclado, ainda não estou com a ideia clara. Mas o que eu fiz? Eu fui além da harmonia dos evangelhos. Porque a harmonia dos evangelhos faz o seguinte, só coloca os 3 textos lado a lado. Olha, esses 3 textos aqui falam do mesmo assunto. Eu queria uma coisa diferente. Então, eu peguei os textos e com muito cuidado eu fiz uma mescla deles. De sorte que, em vez de ter 4 evangelhos, no final do processo eu teria apenas um texto. Um texto que vai juntar as diferenças de todos eles e realinhando as palavras ali, reconstruindo essa fala. Então você vai conseguir estudar os evangelhos estudando apenas uma vez, tá? Olhando uma vez só, mas percorrendo todos os 4 evangelhos, porque o texto foi mesclado, foi juntado nesse processo. Então, é isso que eu fiz com os evangelhos aqui. Não é só uma harmonia, é uma sincronia dos textos, de sorte que você não vai ter 3 textos falando da mesma coisa. Não, você vai ter um texto só que juntou todas as partes que aparecem em cada um dos evangelhos. E assim eu estou produzindo esse comentário. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre a reflexão de hoje, no que ela está baseada. E quando você pega a harmonia do Evangelho, os autores juntam, concordam com o primeiro tópico, um trecho de Lucas. Ah, mas não seria o de João? Porque João fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, está jogando na eternidade. Não, eles colocam Lucas, por quê? Porque Lucas tem todo um trabalho que ele vai relatar para a gente. Eu quero ler com vocês o prólogo de Lucas. O que Lucas fala sobre o Evangelho logo no início. E baseado nisso é a nossa reflexão de hoje. Então o prólogo de Lucas são os 4 primeiros versículos. Lucas capítulo 1, do versículo 1 até o 4. E diz assim, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, basicamente, o tema da nossa reflexão hoje é testemunhando de Cristo. Como é que está o nosso testemunho de Cristo para as pessoas e que nível nós fazemos isso? Olha que coisa interessante que Lucas faz. Ele faz um projeto de pesquisa. Ele vai levantar as informações acerca de Jesus Cristo desde antes dele conhecer ali os apóstolos. Ele vai pesquisar o passado, sugere o texto que ele foi para a Palestina e ele construiu o Evangelho e depois faz o livro de Atos. Para quem? Pensando que isso um dia ia ficar como um livro da Bíblia? Não, queridos, ele fez isso tudo por causa de uma pessoa. Esse é que ele fala aqui. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Ele fez isso porque ele queria que o amigo dele, aquele grego chamado Teófilo, tivesse certeza das coisas que haviam sido ensinadas a ele. Olha que coisa interessante, um trabalho tão bem feito que o Espírito Santo separou e inseriu nas Escrituras que nós temos ao nosso dispor hoje. Então, testemunho de Cristo, nós somos chamados por Deus. Quando nós falamos de Jesus para uma pessoa, qual é o nível de intensidade que nós empregamos nesse ato? De falar de Jesus, de anunciar o Evangelho, de ensinar as coisas de Deus. Será que nós estamos fazendo de uma maneira tal que o Espírito Santo vai usar isso e guardar isso para que lá na frente influencie milhões de pessoas, como acontece hoje com o Evangelho de Lucas? Que foi isso. O testemunho de um homem para um amigo se tornou um dos livros das Escrituras. Isso me chamou a atenção nessa primeira parte aqui. Esse é o primeiro bloco que eu comento no meu
comentário sobre os evangelhos, né? Esses 4 primeiros versículos, o prólogo de Lucas, que na harmonia é o que abre os 4 evangelhos. Então essa é a nossa pequena reflexão para o dia de hoje. Qual é a intensidade do nosso testemunho de Jesus? O quanto nós nos preocupamos estar inteirados, cheios da presença de Deus, conhecedores das coisas de Deus e transmitir isso para alguém. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje, para essa primeira etapa aqui do Pão Nosso de Cada Dia 2022. Pensa sobre isso, né? Pensa a esse respeito, pensa nas oportunidades que você tem de testemunhar de Jesus para alguém. De repente, isso não vai ser falado, de repente vai ser escrito como Lucas fez, de repente vai ser um vídeo, vai ser um áudio que você vai mandar, mas que seja uma coisa realmente construída com esforço, com esmero, com carinho, para que edifique, para que dê graça a quem vai receber aquilo que você vai enviar, o testemunho que você vai dar para ele acerca de Jesus. Tá certo? Perceba que Lucas, primeiro ele teve que conhecer, primeiro ele teve que se aprofundar em conhecer a Cristo. E uma vez conhecendo a Jesus, ele colocou isso de uma maneira ordenada, né, inteligente e mandou para uma pessoa. Tá certo? Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Sobre os evangelhos, vamos adiantar, nós vamos falar bastante sobre isso, analisar várias passagens dos evangelhos. Nós teremos 184 dias aqui até terminarmos todos os 4 evangelhos. Essa é a nossa meta aqui. Então, 6 meses praticamente a gente vai analisar, percorrer 184 pontos dos evangelhos. Esses 184 pontos são os que estarão também no meu material, no meu comentário bíblico. E tem algumas coisas bem interessantes. Vou fazer uma pergunta para você. Não vou dar a resposta, eu vou te fazer uma pergunta. Onde Jesus, ou melhor, onde o menino Jesus estava, onde José e Maria estava quando receberam os reis magos? De bate pronto, responda aí. Vou dar um minutinho para você falar. Onde José e Maria estavam quando receberam os reis magos? O Natal foi esses dias, hein? Tem que estar na meio da ponta da língua. Responda aí. A resposta vai ser o que o Rony colocou, o que a Dulce colocou, o que a Rita colocou, né? Talvez a Patrícia, acho que eu não fui claro em relação a Patrícia, não entendeu a minha pergunta. A maioria vai falar que é Belém. E se eu demonstrar para você que eles não estavam em Belém? Que Belém é porque a tradição nos ensinou, nós sempre ouvimos, olhando os presépios, olhando os filmes, sempre pensamos em Belém. E se eu demonstrar para vocês que pode ser que eles não estivessem em Belém, o que você vai achar disso? Será que é possível? Vamos ver essa questão. Uma questão que já é mais comum, que alguns até sabem, que Jesus, né, no presépio, aí Jesus aparece na manjedoura, e os magos ali. Queridos, é outro erro, outra questão da tradição. Jesus não estava na manjedoura, Jesus já tinha 2 anos de idade, aproximadamente, quando os magos o visitaram. Percebe, tem algumas coisas que nós vamos estudar. Então vamos passar pelas parábolas, por tudo isso nós vamos pensar nos evangelhos. E para terminar a nossa reflexão de hoje, vocês já viram aquela história que falam que alguns cegos foram levados até próximo a um elefante e pediram que eles tocassem no elefante e descrevessem aquele animal? E aí um dos cegos, ele tocou lá assim da lateral do elefante. Ele falou: esse animal se parece com um muro. O outro cego pegou uma das patas do elefante e falou: não, ele se parece com uma árvore, é forte como uma árvore. O outro pegou numa das orelhas do elefante e disse o seguinte: não, esse animal se parece com um grande abanador. O outro pegou na tromba, falou: não, esse animal aqui se parece com uma cobra. E por fim, o outro pegou nas presas e falou: não, esse animal aqui, ele se parece com uma coisa assim muito pontiaguda, né? uma espada. Cada um daqueles homens, cada um daqueles cegos pegou numa parte do elefante e olhava de uma maneira. Nós temos 4 evangelhos.
E às vezes nós, olhando para os evangelhos, nós captamos coisas diferentes acerca de Jesus Cristo. Inclusive tem até a igreja quadrangular, que eles pregam os 4 evangelhos. Jesus salva, cura, batiza e voltará. E alguns acham até, né, não todos que têm esse pensamento, que este é o evangelho completo. Será que tem? Será que nós temos uma visão completa de Jesus a partir dos 4 evangelhos? Será que nós estamos tocando em pedaços e separando coisas? Então, nesse projeto que eu estou escrevendo sobre os evangelhos, que eu vou passar aqui com vocês um bom tempo comentando cada trecho dele, estou mostrando, pegando os evangelhos e juntando em um, 4 em um. E com isso tirando as discrepâncias, para que nós tenhamos uma visão de Jesus unificada, centralizada, né? Pegando os Mateus, Marcos, Lucas e João, jogando aqui no liquidificador, batendo e tirando a essência disso. Certo? Esse é o nosso trabalho do Pão Nosso 2022, começando hoje, e vamos em frente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Agradeço a vocês que nesse primeiro dia já estiveram aqui com a gente. Conto com o seu apoio aí, diariamente divulgando, trazendo mais pessoas para conversarmos sobre a palavra de Deus. Eu quero terminar aqui orando por vocês que estão presentes aqui. Orando pela Patrícia, pela Dulce, pelo Léo, meu vizinho, orando pelo Rony também, orando pela Sara, orando pela minha esposa que está aí, pela Rita, quem mais? Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui, pela Meire, e enfim, todos vocês aqui. Se eu esqueci alguém, dá um grito aí, eu vou fazer uma oração agora, pedir que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Oremos. Se você pode aí agora, feche seus olhos. Se não pode, não tem problema. Importante que o seu coração esteja na presença do Pai nesse instante. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia. Nós te adoramos, ó Senhor, porque Tu tens sido o nosso refúgio, Pai, o nosso Deus forte, o nosso Deus vivo, aquele que não afasta de nós a graça, cujas mãos, cuja destra não se apartam das nossas vidas, das nossas casas e das nossas famílias. Querido Deus, eu coloco na Tua presença agora todos esses irmãos, amigos que participaram dessa primeira reflexão aqui, falando sobre os evangelhos. Visita, Senhor Deus, a família deles, visita o trabalho, Senhor. Se alguém tem ministério aqui, abençoa o ministério de cada um também, meu Deus eterno. Pai, guarda das enfermidades, guarda de todo ataque maligno, Senhor. Abençoa essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Essa é minha oração por cada um deles agora. Oração pela minha casa aqui também, meu Pai. Em nome de Jesus. Oramos pelo nosso Brasil, Senhor. Visita a nossa nação. Sara a nossa nação, Senhor. Pai, que caiam por terra todos os principados do engano, da corrupção, da maldade, da violência, Senhor, da cegueira espiritual. Pai, essa nuvem de trevas que impede que o Teu Evangelho chegue aos corações daqueles que necessitam tanto do Teu socorro, meu Deus. Usa a Tua igreja, usa os Teus filhos como instrumento nas Tuas mãos. Repreenda, Senhor, toda enfermidade também na vida dos Teus filhos, declarando a saúde em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E até amanhã, às 22 horas, para o segundo dia do Pão Nosso de Cada Dia 2022. E amanhã vamos falar sobre o prólogo de João. Hoje falamos sobre o item 1, prólogo de Lucas. Amanhã falaremos sobre o que o apóstolo João escreve no início do seu evangelho. E também é muito importante. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau. Compartilhando aí com pessoas, por favor.